Então, a gente falar no Cristo Consolador, e nesse momento que se aproxima do Natal, é um momento tão diferenciado que a gente se volta àquele momento da vinda do Cristo. E falar do Cristo é uma responsabilidade muito grande, porque ele que é o nosso governador do nosso planeta. Então, o Cristo veio testemunhar o seu amor. Ele que é um espírito de escola, então ele precisou aguardar um momento para vir, né, se utilizar de um corpo denso como o nosso, né, para um espírito tão evoluído. Então ele veio, se preparou para estar entre nós. Nós não temos muita noção de como seja isso. Ele que criou um clima, ele preparou o planeta para o surgimento da vida. E aí, quando essa vida estava necessitando do seu amor, necessitando da mensagem, após muitos anos, muitos profetas vieram à Terra. Havia mais de 400 anos que não vinham nenhum profeta. Então, o Cristo veio, se preparou para vir ter conosco, modificando toda a psicosfera da Terra. As Escrituras dizem que o Cristo, quando ele veio à Terra, houve uma hecatombe. Tal foi a sua psicosfera envolvendo todo o planeta. As flores eram mais belas, os pássaros cantavam, tudo era diferente, como se uma luz viesse radiosa. E foi o que ele fez. E muitas vezes, né, quando a gente tem uma imagem do planeta Terra, esse planeta azul maravilhoso que é o nosso planeta aqui, o Cristo criou para nós vivermos um planeta maravilhoso, com flores belíssimas aqui em Londrina, por sinal, onde nós temos tantas belezas, mas em contrapartida dessas belezas nós também temos muitas tristezas, muitas dificuldades, porque é necessário para o mundo de provas e expiações. Então é interessante que o Cristo veio para deixar para nós a sua boa nova. A boa nova para registrar nos nossos corações o seu amor, a sua paz, a sua mensagem e o seu testemunho de amor. Então nós temos no capítulo 6, que diz o seguinte: ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova, era a festa do noivado, a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas atitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E é interessante a gente falar no Cristo Consolador, porque nós temos como a primeira revelação Moisés, que foi o grande legislador, que trouxe os 10 mandamentos. E o Cristo reduziu esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele, em cada parábola, em cada situação vivenciada conosco aqui na Terra, ele trouxe a sua mensagem e a importância do amor nas suas mais diversas facetas. E ele disse mais, ele disse que ele enviaria o Consolador prometido. E eis que nos deparamos com a doutrina espírita, que é esse farol nas nossas vidas, é esse farol de consolo, que nos traz a explicação
que nos traz a filosofia, que nos traz a religião, mas fundada na razão, na ciência, que quanto mais passa o tempo, mais a ciência comprova a sabedoria divina. E os cientistas que antes eram ateus, cada vez mais comprovam que não teria como a existência do cosmos se não houvesse uma inteligência criadora, divina, criatura, né? E nós criaturas de Deus. Então é interessante que o Consolador prometido é essa luz que nos traz o lenitivo para a dor, para a tristeza, para as desigualdades, para a doença. E eu falo, tenho refletido bastante nesse tempo de pandemia, que eu acho que foi um tempo para a gente fala, é complicado, é difícil, mas quanto nós ganhamos em ensinamento, em oportunidade de estudos, em reflexão em relação à pandemia. E aí eu tomo a liberdade de dizer a vocês que para mim foi muito importante esse tempo. Eu sou muito grata à Tânia e o Júpiter, porque esse ano começamos o ano aí bem difícil antes da pandemia. A minha mãe surgiu que ela tinha um câncer e foi através da Tânia, a gente acabou encaminhando. Então, assim, não foi um ano muito fácil nesse acompanhamento de tratamento, foi um câncer bem complicado, ela ainda está fazendo o tratamento. O Geraldo também passou por um problema, né? Também fez cirurgia. Então, assim, foram tantas situações difíceis que a gente se deparou, que a doutrina, muito embora eu já tivesse nascido em lar espírita, parece que nesse momento foi o que reforçou a cada dia, a cada situação que a gente tinha que enfrentar. Tem dias que eu achava que minha mãe nem ia sobreviver, né, ao tratamento. E é interessante que a gente vivenciar essa doença, se me permitem falar um pouquinho, não é só você vivenciar a dor da pessoa, mas você percebe o quanto o nosso planeta, a nossa cidade, a nossa região, existem pessoas em tratamento. Eu não ia muito ao Hospital do Câncer, nunca fiz nenhum trabalho lá pessoalmente, mas nesse tempo, para mim, foi um tempo de reflexão. Por conta disso, porque não é só a minha mãe, mas todas as pessoas que lá estão. E aí, quando a gente vai na espírita e lá fala que a experiência é prescindível, porque o nosso corpo físico é o mata-morrão do nosso perispírito. Então, as doenças, todas as dificuldades, nós vamos vivenciando e vamos reflexionando e vamos como que limpando, né, o nosso perispírito. E juntamente a isso, eu passei a fazer um estudo todos os dias da obra espírita do André Luiz, passei a fazer resumos dos livros, e aquilo serviu mais para mim, porque a gente começa a fazer reflexão, tinha que estudar um pouquinho mais e tal, e isso foi muito importante, porque cada situação que a gente vivencia, e às vezes eu confesso que para mim não foi fácil estar ali diante de crianças com câncer. Então tinha dia que eu voltava do Hospital do Câncer com a minha mãe e eu ficava exausta, como se eu estivesse assim, sem energia, porque o ambiente é triste, você vê as crianças, a dificuldade, daí você pensa, se eu não acreditar na doutrina espírita, que existe uma razão, que existe a reencarnação e que todos terão chance novamente de modificar essa situação, que é provisório esse tempo, eu não consigo lidar com isso. Então, a doutrina, ela é um farol, mas é de uma magnitude que nos faz não só
entender as dificuldades, aceitar as dificuldades, mas mais do que isso, aceitar esses ensinamentos e ter a certeza de que a nossa conduta vai ser definitiva para cada momento futuro da nossa vida. O que cada um tiver que passar, vai passar, mas esse tempo é curto, porque uma existência é muito pequena diante da eternidade. Então, quando Kardec levanta a lápide dos túmulos para nos dizer que a morte não existe, que a morte é só da carne, que o espírito sobrevive à matéria e ele é muito mais do que essa pequena massa, muitas vezes informe, deficitária, doente. Nós somos muito mais do que isso. É como se abrisse dentro de nós uma luz, uma força, uma esperança, uma fé no futuro. Então a doutrina, esse consolador prometido, trazido por Kardec, prometido pelo Cristo, é um farol nas nossas vidas. E hoje eu falo sem titubear, não fosse a doutrina espírita na minha vida, né, vou falar por mim, seria muito difícil explicar muitas coisas. É muito difícil você entender algumas situações, as dificuldades, mas com a doutrina, com a leitura diária, me fez refletir de como Deus é maravilhoso em colocar do nosso lado, na nossa família, no nosso trabalho, pessoas para que a gente possa aparar as nossas arestas, as nossas dificuldades, aqueles antigos desafetos e, por que não, às vezes até uma inimizade do passado. Então a doutrina nos dá essa certeza. Eu tenho que me conciliar com esse meu desafeto enquanto eu estou a caminho, como disse Jesus, porque é mais fácil. Porque depois a gente vai ter que se reencontrar muitas vezes e tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente possa, então, remir aquela dívida, apagar do nosso coração a mágoa, o ódio, o desejo de vingança, enfim, qualquer um desses sentimentos. E no livro do Emmanuel, Pão Nosso, tem um pedacinho que ele diz o seguinte: perante Jesus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor íntimo. Então é esse grande mistério que nós vivenciamos, olhar para dentro de nós, dentro das nossas dificuldades, dentro dos nossos conflitos que todos nós temos, porque vivenciamos no mundo de provas e expiações. Se não os tivéssemos, não estaríamos aqui, não é mesmo? Então, essas dificuldades vão sendo entendidas, talvez a gente não consiga ainda minorar os nossos vícios, mas a gente consegue entender a nossa limitação. E através desse entendimento da nossa limitação, a gente consegue tentar aparar um pouquinho. Hoje eu não consigo muito mais, eu vou tentar entender, vou tentar respeitar aquela pessoa que às vezes me é tão difícil, às vezes no dia a dia. Então a gente tem um outro olhar, não um olhar aqui atual, um olhar de passado, um olhar da necessidade dessa conciliação, um olhar de entendimento de que cada um de nós tem uma limitação. E todos juntos somos crianças ainda em evolução. Então, às vezes, a gente quer que o outro eu gostaria que fosse assim, ou assado, ou me tratasse dessa ou daquela forma. Mas, na realidade, se a gente tiver um olhar como o Cristo nos disse, um olhar de entendimento, de respeito,
eu vou entender aquela pessoa que está do meu lado como uma pessoa que precisa o quê? Que eu simplesmente aceite e tente modificar não o outro, mas a mim mesma, a forma como eu encaro a outra pessoa. No item 3º do capítulo Cristo Consolador, Jesus fala o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, o Consolador prometido, a espiritualidade amiga, nos traz inúmeros casos importantíssimos para a nossa reflexão. E eu tomo como exemplo, neste momento, que é um livro que eu estou fazendo o resumo dele. Vou tomar uma aguinha. Que é o livro Entre a Terra e o Céu, que para mim foi... Eu estou relendo esse livro, e como eu estou vendo com mais detalhes, me fez uma reflexão tão importante, me modificou algo que eu também nem sei, algo dentro de mim se transformou por conta da leitura desse livro, por conta do contato com os diversos personagens, né, o conflito do passado, da Guerra do Paraguai. Então aqui eles trazem personagens que vivenciaram o conflito na Guerra do Paraguai, e aí esses personagens reencarnaram, e aí o reencontro desses personagens, a forma em que Deus permite a reparação das dores causadas, das dores sofridas, do suicídio, como o perispírito fica lesado e a necessidade da reparação. Outra questão importantíssima que esse livro, eu acho que é assim, uma das lições mais... Bom, tem diversas, né? Mas uma que eu achei importantíssima, tem um momento que uma das personagens, a Odila, ela estava num verdadeiro processo obsessivo com a Zulmira, que ela havia desencarnado. A Zulmira casou com o marido dela. Imagina que ela estava morrendo de ciúmes do marido. E aí, era aquele processo obsessivo, ela queria tirar a mulher da casa dela, era uma intrusa, aquela coisa toda. Aí o Clarencio, do nosso lar, né, o ministro veio, ele que direciona todos os trabalhos desse livro, ele então faz todo um entendimento, encaminha Odila, mas chega um momento que ela precisa, que o seu filho que estava sofrendo por conta do suicídio do passado, ela precisava de alguém que trouxesse o seu filho através da reencarnação para amenizar as suas dores. Ele estava em francas dores lá numa colônia espiritual onde tinha muitas crianças, que é no Lar da Bênção. E ele fala para Odila: Odila, você tem amigos no plano, na Terra? Porque todos nós precisamos de amigos. Amigos encarnados, amigos desencarnados, porque a amizade é esse amor mais puro, né, que Jesus nos ensinou, e é através dos amigos que concedem favores, que lhe concedem oportunidades, que cedem, que renunciam muitas vezes às suas necessidades para oferecer em amor, em consideração aos seus amigos. E aí a Odila fala: eu não tenho muitos amigos, vivia mais na minha casa, com os meus familiares. E aí o Clarencio dá uma lição fantástica. Claro, nós temos a nossa família, né, que são mais ligados, mas que nós precisamos cultivar amigos, porque a gente sempre vai precisar. E na obra do André Luiz, a gente vê muito isso, como, né, a espiritualidade é no plano espiritual, é no encarnado, desencarnados, então a gente vai conquistando os amigos. E ela, então,
vai conversar com Zumira, que era aquela pessoa que ela tinha uma raiva terrível, e pedir para que ela trouxesse o seu filho, através da reencarnação, renunciando, passando por dificuldades. E eu não vou contar, porque a história tem bastante detalhes, mas esse é um ponto que é muito interessante, porque a gente não se dá conta da importância de ter amigos, de ter pessoas que vão te auxiliar por simples consideração a você. Nós precisamos uns dos outros. Então, quando o mestre nos diz para a gente amar o nosso próximo, entendendo o nosso próximo, respeitando nas suas limitações, nas suas dificuldades, nas suas cada um tem o seu jeito, a sua forma de encarar. Às vezes a pessoa mais simpática, mais antipática, tem as suas manias, não importa. Todos nós precisamos uns dos outros. E as diferenças que temos, uma outra lição fantástica da obra do André Luiz é que cada espírito tem a sua especialidade. O Clarencio, que é o ministro do nosso lar, ele não quis fazer o trabalho todo sozinho. Ele chamou a irmã Blandina para fazer o acolhimento da Odila, a outra que era especialista em determinada área. Então, nós precisamos uns dos outros, não só aqui na Terra, encarnados, mas também no plano espiritual. Cada um de nós tem um talento especial, e os nossos talentos juntos formam um grande potencial. E aí eu acho que a grandiosidade da doutrina é justamente proporcionar essa unificação de todos nós, com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças, com as nossas desigualdades, com as nossas idiosincrasias, mas juntos a gente se torna muito forte. E talvez é nessa fortaleza que a pandemia vem nos mostrar quanto é importante estar junto. Às vezes a gente presenciava em alguns centros tanta divergência, tantas aquelas divisões. Então a gente se percebe como é importante estar junto. Não importa se um pensa assim ou assado, ou tem um jeito assim ou assado. Não importa. A gente tem que estar junto, porque nós todos estamos no mesmo barco. E o nosso grande timoneiro é Jesus. Ele está lá no topo nos conduzindo. Mas se a gente ficar se degladiando, a gente não vai a lugar nenhum. Então, a necessidade da gente junto se entender, se aceitar, se respeitar. E essa pandemia, acho que deu isso, né? Nas famílias se uniram mais. Então, aquelas dificuldades que às vezes as pessoas iam deixando aí, então a gente tem que resolver essas dificuldades, resolver esses pequenos problemas. E lá na questão do Livro dos Espíritos 625, o Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. E aí na questão, no item 4 desse capítulo, o capítulo 6, diz o seguinte: Jesus, prometeu o outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas. É que o Cristo não dissera tudo, até porque ele não seria entendido naquele momento, onde os homens estavam ainda brutalizados, ainda na busca da espada. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, quando Jesus fala do Consolador, e nós percebemos aí no Pentateuco da obra espírita, que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto Kardec é
foi brilhante. Às vezes eu vejo uma pergunta do Livro dos Espíritos, falo, nossa, eu já tinha lido quantas vezes o Livro dos Espíritos, falo, não lembrava dessa pergunta. Mas o mais intrigante é como Kardec pensou na pergunta. Né? Porque tudo bem, os Espíritos responderam, tudo, mas ele pensar nas perguntas, organizar da forma como ele organizou, quanto mais eu estudo, eu vejo como Kardec foi brilhante. O Espiritismo, então, vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento, né, o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E é como se o Cristo ainda estivesse falando isso aos nossos ouvidos. Ouçam, vejam, percebam a sua volta, porque nós temos espíritos à nossa volta a todo o tempo. Ouçam o que eles lhes dizem, as intuições. Ouçam o que os espíritos estão colocando uma mensagem através de um amigo, através de uma pessoa que te aparece e fala uma coisa que talvez você estava querendo saber a resposta. Então a gente tem que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala, sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos desherdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E nesse livro, Entre a Terra e o Céu, o Clarencio fala uma coisa muito interessante, de que Deus se utiliza da dor para despertar nos seus filhos a mudança, a transformação. E é interessante como a dor nos faz refletir. A dor é esse grande instrumento pedagógico que, por mais que a gente fale, eu quero ir pelo amor, a dor te faz dar um salto de qualidade, porque ela te faz olhar de uma outra forma as diversas situações da vida, as diversas oportunidades que até então nós não enxergávamos, nós não conseguimos entender. E aí, nesse capítulo Advento do Espírito da Verdade, diz o seguinte: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, com essa mensagem maravilhosa do Cristo e com a doutrina que nos consola, eu vejo como a gente, claro, a gente vai bem devagarinho, a gente lê, a gente reflete, a gente tem uma dor, uma dificuldade, que parece que aquilo a gente não vai conseguir vencer aquilo, mas aí a gente consegue vencer aquela dificuldade. A gente fala, opa, agora tá tranquilo. Aparece outra dificuldade, mais difícil. Quando a gente acha que, então, aí você fala, poxa vida, mas será que vai ser sempre assim, uma dificuldade atrás da outra? Daí a gente se dá conta de que é isso, nós estamos aqui para servir o Cristo. Em servindo o Cristo,
nós precisamos dessa transformação, dessa mudança da nossa psicosfera, do nosso coração, da nossa mente. E aí, para não cansar muito vocês, eu trouxe uma mensagem para finalizar do livro Fonte Viva, que se chama, eu acho que dando cumprimento, né, nós que somos aí espíritas, a importância da gente se entender cada vez mais, porque a doutrina, ela é fantástica. Às vezes, a gente se confunde, se embola, mas a doutrina, a gente não pode confundir nunca as pessoas, as dificuldades e as falhas com essa doutrina que é o farol das nossas vidas. Eu sempre procuro falar, né, para o pessoal do ED, falo, gente, a gente vai passar por dificuldades, vocês terão pessoas que vocês não vão se dar bem com essa pessoa, mas não se incomode, as pessoas vão falar coisas para você que você vai ficar chateado. Não se incomode com nada disso, porque a doutrina não é isso. A doutrina é um farol para cada um de nós, e a gente tem que seguir o caminho desse farol. Não se importar, a doutrina é muito mais do que isso. Não confunda a doutrina com as pessoas, com as nossas falhas, porque a doutrina está acima de tudo isso. Então, acho que é importante a gente sempre ter isso em mente. Infelizmente, pessoas que eu conhecia falavam, eu deixei de ser espírita porque de ciclano, Beltrano. Não, a doutrina, ela é fantástica, a razão, é o bom senso. A cada dia a ciência vem comprovando o que o Chico falava lá em 1950. Então a doutrina é essa luz e cada vez mais ela vai se fortalecer. Agora nós precisamos seguir juntos. E aí essa mensagem do livro Fonte Viva, eu acho que fecha a mensagem 109, se diz o seguinte: a exemplo de Cristo, ele bem sabia o que havia no homem. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida, em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda o quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Então, acho que essa mensagem, para a gente finalizar aí a nossa palestra, acho que para a gente ler, reler e ter essa conduta para com todos os nossos companheiros, nossos familiares, apesar das nossas dificuldades naturais, né? Diante das nossas imperfeições. Então, acho que a mensagem é essa. Espero muito feliz de estar aqui nesse grupo seleto. Como eu disse antes, a amizade é tão importante, e a Tânia e o Júpiter foram importantíssimos esse ano na minha vida. E a minha gratidão por eles é eterna.